Esse é o nosso canal de podcast e eu sou Lauro Fontes. Olá, como havíamos prometido, estamos aqui trazendo um novo podcast, A Neutralidade Axiológica de Luiz Roberto Barroso. Isso porque falamos sobre a parcialidade ou imparcialidade do sistema judicial brasileiro no último episódio que aqui trouxemos. A neutralidade axiológica é um princípio na ciência que surge pela busca na manutenção de uma postura neutra em relação aos valores e juízo de valor ao se conduzir investigações. Isso significa que os investigadores devem se esforçar para evitar a influência de suas crenças, de suas opiniões ou preconceitos pessoais ao coletar, julgar, analisar dados. O objetivo da neutralidade axiológica é a garantia de que a investigação será imparcial ou objetiva. Ao se pensar numa neutralidade axiológica no direito, o que é que se busca? Busca-se a interpretação objetiva da lei. A neutralidade axiológica exige que os juízes, os magistrados, o Ministério Público e advogados interprete a lei de maneira objetiva, considerando o seu texto, a história e os precedentes legais, ao invés de permitir que suas próprias opiniões pessoais influenciem as decisões. Busca-se também os precedentes legais. A jurisprudência e os precedentes desempenham um papel crucial na aplicação da neutralidade axiológica. Os juízes, os magistrados, o Ministério Público e os advogados devem seguir decisões anteriores, mesmo que discordem delas pessoalmente, a menos que haja uma razão legal convincente para mudar o entendimento jurisprudencial. O devido processo legal é fundamental para garantir a neutralidade axiológica em processos judiciais. Isso inclui o direito das partes de serem ouvidas, de apresentar evidência e de ter um julgamento justo e imparcial. Busca-se argumentação baseada em evidências. Todos os operadores, desde os advogados até o mais alto magistrado, devem basear seus argumentos em evidências e na lei, evitando apelar às emoções ou a preconceitos pessoais. Isso ajuda a manter a neutralidade axiológica dentro do devido processo legal, dentro das cortes, dentro dos tribunais. Busca-se o escopo da discrição judicial. Em algumas situações, os juízes têm alguma margem de discrição para tomar decisões. Nesses casos, a neutralidade axiológica significa que essa discrição deve ser exercida de maneira consistente com as leis, sem um viés ideológico ou pessoal. Ética profissional. Juízes, advogados, magistrados e todos que operam no campo do direito são geralmente obrigados a aderir ao Código de Ética Profissional, que enfatizam a imparcialidade e a neutralidade no desempenho das funções, de suas funções. A neutralidade axiológica no contexto legal refere-se, portanto, à ideia de que juízes devem tomar decisões e argumentar com base na lei e nos fatos, ao invés deixar transparecer suas próprias crenças pessoais e valores na tomada de decisões.
Juntando-se à neutralidade axiológica a um outro princípio básico para o exercício da magistratura, é a discrição pessoal como valor. A discrição do magistrado é um princípio importante no sistema judicial, que se relaciona com a necessidade de os juízes, membros do Ministério Público, advogados e todos que operem nesse campo atuarem com moderação e evitar os holofotes ou a busca por notoriedade pública barata. Esse princípio, por exemplo, entre outros valores, é o responsável por garantir a sensação de imparcialidade do sistema judicial junto à população menos favorecida, aquelas que sempre ficaram de fora dos olhares do sistema judicial brasileiro, sempre atrelado ao poder desde sua instituição no período colonial. Portanto, busca-se evitar a atenção pública, pois isso ajuda a garantir que as decisões do magistrado sejam baseadas apenas na lei e não sobre a influência, sobre o clamor da população ou de populismos rasteiros e baratos ou atrelamento a qualquer movimento social, político, econômico que caso haja instalado na sociedade. A axiologia do magistrado Luiz Roberto Barroso pode ser questionada. A frase "perdeu Mané", dita por Barroso em 15 de novembro de 2022, quando ele caminhava em Nova York e um homem lhe perguntou se ele responderia às Forças Armadas e se deixaria o código-fonte daquelas urnas das eleições ser exposto, o manifestante disse assim: "O Brasil precisa de uma resposta, ministro." Barroso respondeu: "Perdeu, Mané, não a mola." Mais ainda, no congresso do dia 12 da UNE, 12 de julho, Barroso saiu com essa pérola: "Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas." Triste, é lamentável a falta de discrição, de respeito à Constituição e ao decoro do cargo, a liturgia do cargo que ele ocupa. Barroso tem notório saber? Não há dúvida. Formado em Direito pela Universidade do Rio de Janeiro, mestre pela Universidade Americana, doutor pela Universidade do Rio de Janeiro e realizou estudo pós-doutorado em Harvard. É professor titular de Direito Constitucional e livre-docente da UERJ. Leciona também na Universidade de Brasília. Ele tornou-se conhecido por alguns trabalhos acadêmicos voltados ao direito, mas tornou-se também publicamente conhecido como sendo um militante de esquerda. Ficou também conhecido como advogado em casos de grande repercussão junto ao Supremo Tribunal Federal. A defesa da equiparação da união homoafetivas à união estável e tradicional, uma pauta reconhecidamente da esquerda nacional, do PT, do Partido dos Trabalhadores, do PSOL e outros do gênero. Fez também a defesa do aborto de gestação de fetos anencéfalo e mais, o que é pior, foi advogado do militante de esquerda Cesare Battisti,
condenado por assassinato e terrorismo na Itália. Esse caso ganhou grande repercussão internacional. E ele foi o advogado que fez, junto com sua banca, a defesa desse terrorista. Foi assessor da Secretaria de Justiça do Rio de Janeiro, na gestão do secretário Eduardo Seabra Facundes, durante o primeiro governo de nada mais, nada menos do que o socialista Leonel Brizola. Sabe? De tudo que aqui falamos, deixa uma expressão rondando a cabeça da gente, dizendo assim: você pode, na ausência de uma pomba da paz, pegar um urubu e pintá-lo de branco. O animal certamente vai estranhar um pouco, mas sairá voando por aí. Todavia, sempre será um urubu pintado, nunca uma pomba branca. O que isso nos diz? Nos deixa claro, muito claro, que o militante sempre será um militante, não importa a roupa que vista. Em alguns casos, sequer busca o esconderijo da neutralidade axiológica ou de outros subterfúgios falidos. Atitude pueril de todos os militantes do campo ideológico da esquerda. Sim, é correto afirmar, sob o ponto de vista popular, que o comportamento do senhor Luiz Roberto Barroso é um recorte da Suprema Corte Judicial Brasileira. Ou melhor, um recorte da Corte de Pessoas Supremas do Judiciário Brasileiro. Pelo menos nos últimos episódios em que esse personagem se envolveu publicamente. Até o próximo episódio.